Para aqueles que estão participando, todos bem-vindos. A gente estamos testando esse modelo de webinar, é uma proposta da nossa associação. A Carla, eu sei que está pensando em participar, e a gente vai sentar para conversar, mas Rebeca, todos bem-vindos. A ideia do webinar são conferências rápidas, sempre pontualmente. A gente sugeriu de começar às 19 horas, demos um prazo de tolerância aqui de 5 minutos, em razão de ser esse primeiro dos nossos eventos. Esse tipo de aplicativo e de software permite que até 100 pessoas estejam ao mesmo tempo. A gente organiza para que um palestrante fale, no nosso caso, a nossa presidente, a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, dispensa apresentações, a presidente da DEFAS, doutora, pós-doutora, e a nossa líder aí quase que espiritual, né? E a gente escolheu para poder fazer esse primeiro teste e ver como nós vamos desenvolver. A ideia é que esse tipo de atividade ocorra mensalmente, a gente está avaliando como vai ser, que tipo de horário vai ser, na medida do interesse dos nossos associados. A ideia é divulgar as nossas ideias, promover debates um pouco mais próximos, tendo em vista aí que nós somos muitos associados, espalhados pelo Brasil, e nem sempre podemos estar junto conversando. Então, a ideia é, basicamente, a professora Regina fará uma exposição de 30 a 40 minutos, a gente fica com um tempinho aí mais ou menos de 20 minutos para poder debater, trocar ideias sobre esse tema. Ordinariamente, com um fórum que tenha muitas pessoas, as participações ficam escritas, né? E aí vocês podem notar que embaixo do aplicativo tem um campo para mandar mensagens aqui em participantes, né? E aí vocês podem mandar por escrito. Aqueles que queiram abrir o vídeo e a fala para poder participar serão bem-vindos, desde que a gente mantenha o número baixo de inscritos. Se por acaso acontecer de entrar em muitos, a gente vai fazer a intermediação das perguntas por escritos. Feitas essas observações preliminares, eu queria agradecer a disposição da professora Regina, como sempre. Espero que a professora possa estar em Brasília, em outras situações, também aí pelo Brasil todo, divulgando os ideais da nossa associação. Professora Regina, bem-vinda, a senhora está com a palavra. Muito obrigada, professora Atala. A iniciativa que teve de criar esse sistema de conversa, né, que eu nunca digo que uma aula seja uma aula, de uma conversa virtual sobre temas os mais importantes no direito de família, é uma ideia brilhante. Isso vai ajudar muito a todos nós, né, a construir cada vez melhor o direito de família, porque essa é a principal preocupação da DEFAS, né? Tratar do direito de família de maneira contemporânea, de maneira atual, como a nossa sociedade quer, precisa, né, e merece. Então, o primeiro tema, o tema inaugural, é esse do chamado abandono afetivo. Eu preparei, professora Atala e participantes, eu preparei um PowerPoint que depois fica disponível, né, já que tem um conteúdo de pesquisa jurisprudencial bastante interessante, além também de alguma doutrina citada, né? Para que a gente tenha uma noção, a ideia é essa, de como está a nossa jurisprudência, que é o direito vivo, o direito dinâmico, nesse tema, né? Sem elucubrações, sem pensamentos que não coincidam com a evolução jurisprudencial. E essa é a meta, não é, professora Atala? Em todos os temas, nós vamos tratá-los com a devida lealdade, veracidade e realidade. E, obviamente, aí está a realidade jurisprudencial. Claro está que quando uma tendência jurisprudencial, porventura, não estiver de acordo com o que o expositor estiver colocando, ele pode criticar, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo fazendo crítica, olhando o que pensa a nossa jurisprudência, porque eu acho que é o principal objetivo dessas nossas conversas é atualizar, né? Atualizar e ajudar a todos no seu exercício profissional. Então, vamos lá? Vamos então. Estão todos conseguindo ver o PowerPoint?
Professora está lá com som. Está sem som. Pode deixar o som, professor. Opa. Ouviu aí? Agora sim. Agora sim. Tinha desligado o som? Sim, perfeito. Estou vendo aqui abandono afetivo. Quantos participantes nós temos aí, que agora eu não tenho mais o número aqui na tela? Aqui, deixa eu ver, somos André, Graziele, Carla, Rebeca, Samanta, Sandra e Shonita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Então, o professor quer que abra também o som para os participantes, diante do número ainda pequeno? Eu acho que seria ideal que você faça a exposição e depois da exposição a gente abre o som. Tá certo, tá certo. Então, abandono afetivo, né? Uma expressão que se consolidou no direito brasileiro, mas que é uma expressão enganosa. Enganosa por quê? Porque toda a jurisprudência, como nós vamos ver a respeito deste tema, não considera que a falta de afeto, o desafeto, seja, por si só, causa de pedir numa ação de reparação de danos. Nem poderia, né? A jurisprudência está certíssima em possibilitar a reparação de danos, por exemplo, por ausência paterna ou materna, ou seja, por descumprimento do dever oriundo do poder familiar, no caso, o chamado, jurisprudencialmente, dever de cuidado. Então, nós não podemos pensar que a falta de amor ou a falta de afeto gere a possibilidade de aplicação dos princípios da responsabilidade civil. Responsabilidade civil que se aplica em todas as relações, das maiores, mais amplas, a essas mais voltadas ao núcleo, que é o núcleo da família. A responsabilidade civil está presente em todas as relações jurídicas, dentro dos pressupostos da responsabilidade civil. Eu tive a oportunidade de tratar dessa matéria de uma maneira muito aprofundada quando eu defendi minha tese de doutorado na USP, sobre a aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações de casamento. E sempre voltando minha atenção, como volta a atenção à jurisprudência nas relações entre pais e filhos, a esse artigo 186 do Código Civil. Artigo 186 que diz o seguinte, para lembrar, parte geral do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, ou seja, dolo, negligência ou imprudência, ou seja, culpa em sentido estrito, violar direito e causar prejuízo a outrem, ou seja, praticar uma ação ou uma omissão dolosa ou culposa, violando um direito e, pelo nexo causal, essa ação ou omissão estar ligada a um dano, seja um dano moral ou um dano material, comete ato ilícito. É essa a regra geral da responsabilidade civil. É essa a regra geral que se aplica também nas relações de família. E, claro está que amar, ter afeto, não é dever jurídico. Nós temos que examinar nessa nossa conversa hoje qual é o dever violado, em que dispositivo legal está fundamentado esse dever, para que encontremos o primeiro pressuposto da responsabilidade civil, que podem ver aí na tela que nós temos 3 pressupostos da responsabilidade civil, sempre 3 pressupostos da responsabilidade civil, e o primeiro é violação a um direito. Não existe direito de ser amado, não existe o direito de receber afeto. Portanto, o que nós temos é sempre, né, o chamado dever de cuidado, ou seja, a falta de cuidado, a falta de visitação regular, o não acompanhamento na educação e na formação do filho, né? Porque, repito, receber afeto ou amor não é direito, mas a expressão é abandono afetivo. Então, nós temos que usar essa expressão, ou como já sugeriu o professor Atala numa conversa anterior, criarmos até na ADEFAS uma nova expressão, né? Que a gente poderia pensar em abandono psicológico, mas será que se entenderia
esse abandono psicológico como falta de visitas regulares, porque, obviamente, que a parte emocional do filho fica atingida pelo abandono, né? Mas, de qualquer maneira, é uma questão da gente trabalhar, eventualmente, na sugestão de uma outra expressão. Porque também por causa dessa expressão abandono afetivo, ainda são propostas ações, e nós vamos ver no que elas resultam, né? Ainda recentemente, com a ideia de fundamento na falta de afeto. E isso, efetivamente, gera muitas injustiças, né? Porque acaba se perdendo nisto, né? E há um artigo interessante escrito pelo Dr. Teodorico de Almeida Camargo, que é conselheiro científico da DEFAS, sobre a responsabilidade civil por dano afetivo, publicado nesse livro, que eu recomendo a todos os nossos associados, que é o primeiro livro da DEFAS, que foi resultado do congresso internacional que nós fizemos em agosto do ano passado. Então, por ocasião do congresso, já lançamos o livro Família e Pessoa, uma questão de princípios. Vários artigos importantíssimos, entre eles este do Dr. Teodoreto. Diz ele, enquadrado no gênero dos danos morais ou na subespécie dos danos à pessoa, o dano afetivo, aspas, né, é aquele que atinge a criança ou adolescente em consequência do descumprimento do direito-dever de visita do pai e, às vezes, da mãe, fixado de comum acordo entre marido e mulher na separação consensual, acrescentou na dissolução de união estável, ou mesmo quando não há relação de casamento ou de união estável, que isso não retira o dever do pai, assim como da mãe, de estar com os filhos, de cuidar, de educar. O poder familiar surge da relação de filiação e não propriamente do casamento da união estável, ou imposto coativamente pelo juiz nas sentenças de separação e divórcio litigiosos, investigação de paternidade, regulamentação de visitas, etc. Pois bem, o abandono afetivo, então, é falta em relação ao dever de cuidado, convivência do filho com o pai, né? Que não só pode existir quando os domicílios, a distância entre os domicílios do pai e do filho são mais próximos em contatos presenciais, mas também em contatos virtuais. Hoje, né, as novas formas de comunicação, e-mail, Skype, WhatsApp, redes sociais, etc., permitem que haja a prestação do dever de cuidado, o cumprimento do dever de cuidado, mesmo à distância, né? E lembrando que quando a gente fala em dano, nós já vamos partir de novo para o primeiro pressuposto, aquele primeiro pressuposto que é, voltando aqui, a ação, omissão, dolosa ou culposa, violação a direito, mas falando de dano moral, normalmente se pensa em dano moral no chamado abandono afetivo, que é o dano moral que advém, que resulta em ré ipsa deste abandono, né, porque é uma violação a direitos da personalidade do filho, desde a sua autoestima, a sua consideração social, e a isto esta autoestima, essa consideração social são chamados de honra, né? A honra no sentido subjetivo da autoestima, a honra no sentido objetivo da consideração social, até chegar mesmo ao direito à integridade psíquica. Então, dano moral, com critérios de fixação que também precisam ser lembrados, né? Os critérios de fixação de quantificação da indenização por dano moral têm em vista a compensação do sofrimento do filho e o desestímulo ao pai ou à mãe para que não continue a praticar esse abandono, que tem uma natureza pedagógica, né? Então, natureza compensatória e natureza pedagógica. E aí, vários fatores informando a quantificação. Condição econômica da vítima, condição econômica do agente ou infrator, né, do dever, a repercussão da ofensa, né, a natureza dolosa ou culposa na prática ofensiva. São vários fatores que vão sendo colocados para que se forme a quantificação indenizatória do dano moral, sempre no sentido de compensação ao lesado e de desestímulo ao lesante. E o dano material, porque também de um abandono afetivo pode ocorrer o dano material, por exemplo, terapias,
tratamentos psicológicos que o filho tenha que realizar em razão do abandono, né? Então, isso também é possível existir em termos de dano. A quantificação do dano material é sempre uma quantificação muito mais fácil do que do dano moral, claro fique, né? Bom, e aí nós entramos na natureza daquele direito ou dever violado, né? Seria um direito do pai estar com o filho ou seria um dever do pai estar com o filho? Ou seja, é um direito recíproco, o direito do pai e do filho, ou é um dever do pai e um direito do filho, né? Depois de muita evolução nessa matéria, o entendimento hoje é de que é dever dos pais ter os filhos em sua companhia, né? Que corresponde ao direito de retirada dos filhos, inclusive da residência do guardião. Mas visitação é dever, visitação não é direito, não é faculdade, é dever. E é exatamente por ser dever que, uma vez descumprido, pode gerar indenização. Eu me lembro aqui no curso de Direito Civil, que é a obra com que eu fui honrada em termos de atualização e me tornei coautora, do professor Washington de Barros Monteiro, quando eu comecei a escrever a respeito, lá em 1999, começando a atualizar numa das edições anteriores, ainda havia muita dúvida a respeito dessa natureza. Hoje, na última edição, que é de 2016, a 43ª, está muito claro que efetivamente é dever de visitação. E por isso que é um dos pressupostos da responsabilidade civil, o descumprimento desse dever, que está dentro do dever de cuidado. Pois bem, aqui eu trago, então, o fundamento legal. Código Civil, artigo 1634, inciso 1º, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. Antes das modificações do Código, havia expressamente o dever de ter o filho em sua companhia, mas como a matéria de guarda mudou, se inclinando para a guarda compartilhada, nós tivemos uma modificação ali no Código Civil, não sei se bem-vinda ou não, francamente, eu acho que poderiam ter conservado o dever de ter o filho em sua companhia, mas nessa direção da criação e da educação está exatamente contido o dever de cuidado. Então, o pai que não visita o filho por um longo período, sem justificativa para tanto, faz com que o filho, desde que provado o dano material e o dano moral surgindo, né, do fato em si, pode, obviamente, surgirem aí os requisitos da responsabilidade civil e o filho ter um direito à reparação desses danos morais e materiais, né? Então, a questão se liga ao poder familiar, né? E não à falta de afeto, à falta de amor. Repetindo, amar não é dever, amar não é direito. E no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, também o dever dos pais de assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do menor em condições de dignidade. Portanto, obviamente, aí também um outro fundamento da reparação de danos por abandono afetivo. Bem, então, estamos diante de um ato ilícito com fundamento na parte geral do Código Civil, que se aplica a todos os livros do Código Civil, inclusive ao livro do Direito de Família, né? Descumprimento do dever de visitação, nexo causal, danos morais, que casuisticamente são chamados de sofrimento, angústia, ansiedade do filho que espera a visitação, mas que a tendência é que esses danos morais dispensem prova, porque eles surgem in re ipsa, eles surgem do fato em si, do grave fato do abandono, e uma observação, não se encontra a aplicação do artigo 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá uma tutela específica de aplicação de multa. Por quê? Porque há um entendimento, um correto entendimento, que não há como forçar o pai ou a mãe, que abandonou, a estar com o filho. É tipicamente reparatória, ou seja, compensatória ao filho, pedagógica para o pai e, ao mesmo tempo, ressarcitória no dano material, a indenização, né? A ideia, e nós vamos ver um acórdão aqui, por isso que eu chamo a atenção para esse ponto, não é obrigar o pai
a estar com o filho. Nós falamos da natureza pedagógica, sim, tem, mas a ideia é muito mais de compensação ao sofrimento do filho e de, portanto, reparação a ele a respeito desse abandono. Eu aqui faço questão de trazer o primeiro acórdão que foi no Superior Tribunal de Justiça, não foi o primeiro acórdão de instância estadual, mas desse acórdão resultou um recurso que foi ao Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial, e nós vamos ver em que situação o advogado que advogou neste caso colocou este menor. Este menor efetivamente tinha sofrido danos de abandono total pelo pai, e foi promovida a ação com base na violação do dever de amar e do direito de ser amado, do dever de dar e do direito de receber afeto. Esse foi o fundamento da ação. No Tribunal de Alçada de Minas Gerais, houve a condenação do pai a indenizar o filho em 2004. Imaginem como havia a reunião dos elementos da quantificação, porque se pegar nos 2004, 44 mil reais, podem imaginar hoje o significado dessa indenização. E a prova produzida, perícia feita, testemunhas, até a própria confissão do pai, porque não tinha como dizer que não tinha abandonado, em grau estadual, conseguiu efetivamente uma indenização que serviria a compensar o filho pelo abandono. No entanto, quando foi interposto o recurso especial, em 2005, relatoria do ministro Fernando Gonçalves, a indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo a aplicabilidade da norma do antigo 159, hoje 186, embora em 2005 foi citado o artigo do Código de 16, o abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária. Ou seja, no STJ foi considerado que, né, não se pode questionar em juízo a falta de amor, o desamor não gera indenização. Amar ou ter afeto não é dever ou direito. E foi dado provimento ao recurso interposto pelo pai para revogar a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro e julgar improcedente o pedido reparatório. Pois bem, se o fundamento da ação tivesse sido especificamente a violação ao direito do filho de conviver e ser educado pelo pai, eu tenho praticamente certeza que a decisão seria outra, ou seja, teria sido configurado o ato ilícito com fundamento no 1634 do Código Civil e, claro, na regra geral da responsabilidade civil a respeito da indenização. E o acórdão do STJ poderia ter chegado a julgamento diverso, com confirmação do acórdão do Tribunal Mineiro. Assim, nós vamos vendo agora, passado esse julgado que trouxe, obviamente, uma não reparação, né, para um filho que tinha sido abandonado, né, e que a gente não pode chamar de injustiça, porque efetivamente o advogado errou no fundamento. Aliás, foi interessante, porque na época esse advogado me perguntou como é que você acha que é o fundamento? E eu disse para ele, fundamenta com base na falta do dever de estar com o filho. Na época havia esse dever de ter o filho em sua companhia, o dever de educar. Não, eu vou fundamentar com base na falta de amor. E deu no que deu, né? Fez com que o cliente perdesse a causa, porque o advogado nunca perde a causa, né, doutora? Tá lá. Quem perde a causa é o cliente, mas quem sofre com tudo isso, obviamente, mais do que ninguém, é o cliente, né? Então, começando aqui, eu estou indo numa ordem retroativa dos acórdãos. Este de 2018, o ministro Luiz Felipe Salomão, no STJ, mirando o prazo prescricional. Não podemos esquecer que o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo começa a fluir a partir dos 18 anos do filho. E, portanto, são 3 anos, na regra da prescrição da responsabilidade civil, a partir dos 18 anos, né? E, nesse caso, né, o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo, por começar a fluir da maioridade do autor, a ação reparatória foi reconhecida como prescrita. Bem, esse outro acórdão, da ministra Maria Isabel Galotti, como relatora, em vermelho está destacado o dever de cuidado, que compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. E aqui, uma observação importante.
A gente não dá efetivamente para a gente usar só a expressão abandono psicológico, acho eu, porque esse abandono, né, ele pode ser também no sentido do sustento, e isso também pode gerar uma reparação de danos, né? Não há dever jurídico, continua ali o acórdão, de cuidar afetuosamente. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente. De modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. Então, vejam o perigo de se usar a expressão afeto como falta de afeto como fundamento, né? Precedentes da quarta turma são citados nesse acórdão. Hipótese em que a ação foi ajuizada também estava prescrita há mais de 3 anos após atingida a maioridade, de forma de que prescrita a pretensão com relação aos atos e omissões narrados na inicial durante a menoridade. Bem, um outro acórdão também do STJ, relator ministro Moura Ribeiro, 2015, afilia a juização contra o pai, alegando que desde o seu nascimento este descumpre com as obrigações de genitor, abandono afetivo e recusa ao pagamento de pensão alimentícia. Mantida a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que afastou a responsabilidade por abandono afetivo. Vamos ver por quê, né? Razões. A adoção do critério da responsabilidade civil subjetiva. O descumprimento do dever de cuidado somente ocorre se houver descaso, uma rejeição ou um desprezo total pela pessoa da filha por parte do genitor. Vejam como o STJ é rigoroso na análise dos requisitos da responsabilidade civil e não quer, não foi só em 2004, nós já estamos em 2015, não quer abrir a porta para qualquer tipo de abandono, né? Somente se operou o dever de convivência quando a criança completou 10 anos, no caso, ocasião em que foi reconhecida a paternidade. Desse modo, como pai e filha mantinham algum relacionamento, ainda que não próximo do ideal, não teria ocorrido o rompimento do vínculo afetivo, ou seja, o abandono afetivo. As circunstâncias do caso têm uma grande influência. A ausência de nexo causal, ainda aquele requisito que nós já comentamos, entre os danos sofridos, transtornos psicológicos, baixo rendimento escolar e a ausência da figura paterna, né? Também é importante, é indispensável provar o nexo causal. Bem, neste mesmo acórdão aqui a ementa, né? Alegada ocorrência do descumprimento do dever de cuidado, não ocorrência, ausência de demonstração da configuração do nexo causal, a ligação entre a ação, a omissão e o dano, e aplicação da teoria do dano direto e imediato. O que é isso, né? A tendência na aplicação das responsabilidades civil nas relações de família de considerar só os danos direta e imediatamente ligados à ação ou à omissão, e não o chamado dano indireto. Então, por exemplo, voltando os olhos para o rompimento de um casamento ou de uma união estável, se a pessoa tem danos indiretamente ligados ao descumprimento dos deveres do casamento ou da união estável, também não serão ressarcíveis. É preciso que haja uma ligação direta. Bem, continuando esse mesmo acórdão, fala da complexidade das relações familiares, da configuração do dano moral, recomenda uma análise responsável e prudente pelo magistrado dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, e vejam o final da frase, de modo a evitar que o Poder Judiciário seja transformado numa indústria indenizatória. E realmente é esse o maior receio sempre, especialmente da instância superior. No caso, para que se configure, continua o acórdão para que se configure a responsabilidade civil, no caso a responsabilidade subjetiva, deve ficar devidamente comprovada a conduta omissiva ou comissiva, ou seja, a omissão ou a ação do pai em relação ao descumprimento do dever jurídico de convivência com o filho, ato ilícito, o trauma psicológico sofrido, o dano à personalidade e, sobretudo, o nexo causal entre o ato ilícito e o dano. Mas não desanimem, não são os únicos acórdãos sobre o tema, né? Agora, esse, que é um verdadeiro paradigma, relatora ministra Nancy Andrighi, inclusive a relatora, no caso, a ministra Nancy Andrighi nos honra por ser conselheira científica da DEFAS, está no nosso portal, no nosso site,
já num segundo mandato. Esse acórdão de 2012 se tornou um paradigma, por quê? Porque a ministra Nancy colocou a questão no seu devido lugar. Do modo muito especial com que essa ministra, né, julga os casos, ela deixou muito claro que o cuidado no item 2 como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa na própria Constituição Federal. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil sob a forma de omissão. Isso porque o não fácil que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia, dever de cuidado, importa em vulneração da imposição legal e que, surgindo daí a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais em razão do abandono psicológico. Então, como eu comentei, logo que o acórdão foi publicado no Conjur, nesse acórdão da terceira turma do STJ, a questão foi colocada nos seus devidos termos. Amar é faculdade, cuidar é dever, como diz o próprio julgado, o próprio acórdão. Assim, segundo a sistemática do Código Civil, a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar ocorrem quando presentes os seguintes requisitos: ação ou omissão violadora de direito. Lembrem-se do primeiro slide, né? Um dos primeiros slides. Ação ou omissão violadora de direito. Dano moral ou material. E o nexo de causalidade. E, por estar a responsabilidade prevista na parte geral do Código Civil, não há dúvida sobre sua aplicação nas relações de família, como também bem aceitou o acórdão relatado pela ministra Nancy Andrighi. Então, já temos aí um acórdão do STJ, que é paradigma efetivamente, mas dentro daqueles cuidados que servem como alerta dos acórdãos anteriores, tanto no sentido de prescrição do prazo de 3 anos, a contar da maioridade, como também no sentido de ficar bem demonstrado o abandono, não uma falta eventual de cuidado em relação ao filho, o abandono efetivo e, obviamente, o nexo causal com o dano. Aí, alguns acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Esse acórdão relatado pelo desembargador Ribeiro da Silva, com efeito, todos os filhos têm que ser tratados igualmente perante a lei. Aí o réu adotou, após o reconhecimento de um filho, sem, inclusive, qualquer ação de investigação de paternidade, ele adotou uma atitude agressiva com relação à filha, com uma grande diferença em relação às 2 filhas que teve com a atual esposa. E muito parecido aqui o caso com aquele lá do Tribunal de Alçada Mineiro e que acabou sendo modificado pelo Superior Tribunal de Justiça pelo erro advocatício no fundamento, né? Então, esse acórdão considerou indenizável, preenchidos os requisitos, né? E, inclusive, na penúltima linha, né, ou antepenúltima, é inegável a dor que sente em decorrência da rejeição do pai. É inegável a dor que sente, significa o quê? O dano moral, ele se comprova pelo fato em si, pela doutrina do nosso saudoso professor Carlos Alberto Bittar. O dano moral independe de prova, ele resulta do fato em si. O fato grave, o abandono total, a atitude agressiva ou de abandono, por isso que se fala também em atitude, em comissão, ou seja, atitude, por vezes a atitude é agressiva e ao mesmo tempo é de abandono, né, do pai, o dano moral brota do fato em si. Mais um acórdão, agora indo lá para o Rio Grande do Sul, relator desembargador Claudir Fidelis Facenda, ou Facenda, 29/11/2007, né? Também aqui o dever de indenizar decorre do agir doloso ou culposo do agente, no caso, restando caracterizada a conduta ilícita do pai em relação ao filho, bem como o nexo de causalidade e o dano, mais uma vez vêm aí os pressupostos, cabe indenização por danos materiais e morais. Bem, acórdão do Tribunal de Justiça de Minas, 2010, guardião que, ao descobrir não ser o pai biológico do menor, o deixa aos cuidados do Conselho Tutelar. Negligência, esses são os casos já extremos, né?
ofensa do ECA, violação ao direito à dignidade do adolescente, configuração do dano psíquico, dever de indenização. Aqui um acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, em que se vê que não se deve pretender obrigar o pai a amar o filho sob pena de sofrer sanção. Então, aqui a gente volta um pouco para uma ideia, que é uma ideia que talvez não tenha ficado clara, né, para essa turma julgadora, né, de que seria a reparação seria um modo de obrigar o pai a amar o filho. Não. A reparação de danos é um modo de compensar o filho pelo sofrimento, ou seja, por essa omissão em relação aos deveres do pai para com o filho, né? É uma compensação, não é multa. Reparação de danos não equivale a multa. Por isso que eu observei lá atrás que aquele artigo 213 do ECA não se aplica. Não tem sentido cominatório. Reparação de danos é compensatória. Bem, e não foi dada a indenização. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, relator desembargador Gifone Ferreira, indenização concedida, confissão segura da ausência voluntária do réu no acompanhamento da infância e adolescência do apelante, dano moral reconhecido, causal evidente, ou seja, anexo causal, pena pecuniária deferida não por sentir amor, ser não por ou não procurar sentir, ou seja, não é a falta de amor, é a falta do cuidado, abandono material e moral configurado, né? E o dano moral invocado in re ipsa, né? Não precisa provar o dano moral, ele surge do fato em si. Elogios aqui nesse acórdão à ministra Nancy Andrighi, como se pode ver, né? Lá na última linha, como a maior juíza do Brasil, segundo o ministro Gifone Ferreira, o desembargador Gifone Ferreira. Bem, indenização aqui fixada, é interessante a gente, quando tem o dado no acórdão, trazer o valor, né? Materializa, né? 45 salários mínimos, mas nós não temos aqui outros dados para ver como é que foi quantificada essa indenização, o porquê dos R$45 mil aproximadamente. Mas não é uma indenização pequena. Esse outro acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, 2014, desembargador Ramon Mateus Júnior, alegação de abandono afetivo e material, fruto filho de relacionamento extraconjugal, reconhecimento da paternidade tardio, né? Abandono afetivo e material configurados, e havia também aí um assédio moral, havia, portanto, também alguma forma de prejudicar o filho, utilizada pelo pai, e a indenização aqui, vejam, foi de R$100 mil, a título de verba indenizatória por dano moral, né? Então, falando aí que o assédio moral está dentro da categoria de dano moral, e realmente está. Não dá para ficar encontrando muitas categorias de dano, que isso acaba desprestigiando o próprio dano, né? Assédio moral está dentro do dano moral. Aí, eu só vou tocar nisso, porque embora a regra do Código Civil seja de que quando há falta dos deveres do poder familiar, quando existe essa falta, existe a possibilidade de suspensão do poder familiar ou até de perda pela reiterada falta, né, de cumprimento dos deveres paternos, essas normas não são efetivamente aplicadas, né? Então, nós não vemos aplicação até com outros casos, até, não vou dizer mais graves, porque o abandono às vezes é tão grave quanto o castigo imoderado, mas mesmo em casos bastante extremos, não se vê a aplicação desses dispositivos. Eu tenho um caso, por exemplo, em andamento, em que eu pedi a destituição do poder familiar do pai por total abandono mesmo, o filho já sendo criado e educado por um outro homem, isso muito antes, imagina, esse processo já dura 10 anos em primeira instância, para terem uma ideia de tantos incidentes que ocorreram, porque daí o pai veio se defender e não quer perder o poder familiar. E eu pedi na época, porque a paternidade socioafetiva não estava ainda bem resolvida, não havia o acórdão do Supremo sobre paternidade socioafetiva, hoje, inclusive nesse sentido mais amplo, e eu pedi a adoção, né? Perda do poder familiar por total abandono e adoção. Possivelmente, nós vamos conseguir a multiparentalidade, porque não há caso
de perda do poder familiar pelo abandono. Eu não entendo por que não se cumpre o que está no Código Civil, ou se modifique o que está no Código Civil, porque a letra da lei é clara. E para terminar, aqui, em termos de direito projetado, né? Então, nós temos o abandono material como crime, no artigo 244 do Código Penal, se tipifica quando não há pagamento de pensão alimentícia ou quando, em caso de doença grave, o genitor não presta cuidados ao filho. Então, o abandono material, a princípio, é pela falta do pagamento de pensão. E só quando houver doença grave do filho é que a falta de prestação de cuidados, ou seja, o abandono afetivo, é que vai para a natureza criminal, a tipificação criminal. Mas o abandono é um ilícito civil, como nós já vimos nessa nossa exposição. E o abandono afetivo, ao mesmo tempo, não é crime, é um ilícito civil, repito. Por isso, tem um projeto de lei, o de número 700 de 2007, né, que agora está em PLS, projeto de lei do Senado, né, e depois, agora ele está em tramitação na Câmara, ganhou um novo número, PLC 3.212 de 2015. A proposição inicial era da tipificação como crime, além de ilícito civil. E no Senado foi aprovado somente como ilícito civil. Na Câmara, então, o último andamento, né, é de 1 de 12 de 2017, salvo equívoco. Não confiem muito nesse último andamento, porque eu não cheguei a checar, mas, enfim, o projeto parece que está efetivamente em tramitação e prevê a caracterização do abandono afetivo como ilícito civil com modificação do ECA. Vai ajudar porque, de algum modo, fica ali explícito que se caracteriza o ilícito civil pelo abandono, né? Mas, ao mesmo tempo, se esse projeto não tiver andamento ou não for aprovado, a regra geral da responsabilidade civil constante do artigo 186 do Código Civil é aquela que fundamenta a reparação de danos nesses casos. Vamos para o bate-papo? Vamos. Eu achei... Obrigado, Regina, pela exposição. Eu achei que foi ótimo. Você tocou em vários pontos interessantes. Eu anotei aqui as... Fecha o stop share. E volta o som dele. Não estou te ouvindo, espera um pouquinho. Eu tenho aqui uma mãozinha que está... Onde que está? Está para cima. É o primeiro em cima. Aí. Isso, agora ativou isso. Voltou. Por favor, Atalas. Obrigado, Regina, pela exposição. Eu achei que você tocou em pontos muito importantes, abrangeu a jurisprudência aí de várias unidades da federação, fez uma exposição, como não poderia ser, como sempre, excelente. Eu ia pedir para a Jussara, se ela puder liberar o áudio das pessoas, para que as pessoas se manifestassem à medida que pudessem. Eu só ia pedir nesse momento para que todos... Liberados todos. É isso. Para que as pessoas atentassem, abaixo na tela tem o desativo o som. Então, se você está conversando em casa, tem algum barulho por perto, mantenha o som desligado e aí, na hora de falar, você manifesta. Bom, eu ia começar, Regina, eu acho que quando você começou a falar, eu fiquei com a pergunta assim, de quanto mais ou menos a indenização justa para uma situação dessa. Você mencionou casos de R$44 mil, de 45 salários mínimos, de 100 mil. De 100 mil, de diversas circunstâncias. O que você acha que deveria ser uma indenização razoável e o que o juiz deveria levar em consideração nessa fixação? Então, tudo vai depender do caso, como em qualquer hipótese de indenização por dano moral, né? Qualquer hipótese, em qualquer relação jurídica, não há uma ideia, e eu sigo muito a teoria e a doutrina do professor Bittar, que era contra a pré-fixação de valores indenizatórios, professora Atala, porque realmente a natureza da indenização por dano moral ela tem que ser compensatória à pessoa do lesado e desestímulo à pessoa do lesante. Então, cada caso vai orientar, de acordo com o quê? As condições econômicas, financeiras da pessoa do lesado
para ver quanto é que compensa, da pessoa adolescente para ver quanto que serve de desestímulo. Essa repercussão da ofensa, o quanto que isso atingiu o ofendido, tá? Esse abandono, qual foi essa repercussão no psiquismo do ofendido, na parte psicológica do ofendido, tá? Ela é pública, né? Ela se tornou pública, isso gera uma vergonha maior ao ofendido, esse abandono, tudo isso vai informar. Mas os principais critérios, professor, efetivamente, são aqueles 2 primeiros que eu disse. Condição econômica. Se a pessoa tem maior condição, paga uma maior indenização. Eu falo do lesante, né? Se a pessoa tem uma menor condição, paga uma menor indenização. E do lesado também. E tudo sempre para evitar o que a jurisprudência está sempre atenta, o enriquecimento indevido, né? Então, sempre também olhando para os aspectos da razoabilidade, né? E casuísmo é casuístico, não tem outro jeito, não há uma pré-fixação. Não pode ser singela, né? Professor, não pode ser singela, né? Porque se for singela, se for simbólica, não compensa nem desestimula. Muito bem, professora, obrigado por esse esclarecimento. Eu vou fazer uma última pergunta, uma pergunta sem provocação, na realidade. A gente tem, por critérios sociológicos, a maioria dos abandonos são paternos, né? Acho que talvez pelo machismo que permeia a nossa sociedade, etc. Mas, dentro da sua experiência, você já viu abandono materno e ele seria indenizável também? Claro. Plenamente indenizável. Inclusive, num dos slides, eu fiz questão de citar, né, o abandono do pai ou da mãe, né? E eu não vi abandono total não, mas já vi atitudes que mostram a inadequação da mãe para o exercício da guarda, ou seja, a sua inaptidão, vários. Agora, abandono total, eu efetivamente nunca tive a oportunidade de ver nesses 40 anos de advocacia. Agora, a perda da guarda por falta de cumprimento dos deveres, inaptidão, etc., sim, até com visitação supervisionada de mãe. Muito bem. Como objetivo do nosso webinar, pode ser até talk show já, possibilitar que os colegas conversem também, formulem perguntas. Eu gostaria de abrir a oportunidade aqui para... A gente tem aqui 13 participantes. Andréia, Carla, Rebeca, Sandra, Solange, Graziele, Samanta, doutora Verônica também, Anderson e Chonita. Alguém quer se manifestar? Quer fazer pergunta verbalmente? Nós estamos com uns minutinhos ainda aqui. Estamos 19h54. Quem quiser, escreve aqui, né? Quem não quiser falar verbalmente, está de pijama em casa aí. Alguém falando aí, Anderson? Se ele achava que valia a pena entrar com ação de abandono afetivo. Pode falar mais alto, por favor? Quem é que está falando? Oi? Estão todos? Eu acho que não. Alô? Como faz? Como vai? Quem fala? Alô? Pois não, quem fala? Sandra. Sandra, tudo bem? Tudo bem? Olha, quero parabenizar muito vocês dois. Doutora Regina, sempre excelente. Eu fiz o curso de especialização em Direito de Família e Sucessões na ESA, foi maravilhoso. A Atalá também foi meu colega no mestrado, doutorado. Parabéns a vocês pela iniciativa. Uma coisa muito boa, uma ideia excelente que vocês tiveram. Com fundamento em tudo aquilo que vocês disseram, eu tenho uma sugestão para o nome: abandono do dever de cuidar. Fala aí, Atalá, você que gosta. Eu gosto. Nomenclatura. Eu gosto. Eu acho que essa história do dever de afetividade... Obrigado, Sandra. Sandra, amiga querida, fez crédito de doutorado, já defendeu sua tese. Obrigado pela pergunta. Eu gosto da sugestão. Não sei o que a professora Regina vai falar. Que nós temos que mudar, Sandra, e um prazer sempre estar com você. Estamos juntas tantas vezes, né, Sandra? Verdade. Agora virtualmente, né? Mas sempre é uma satisfação.
precisamos pensar numa mudança, e aí seria bom cada um fazer uma sugestão, né? Ainda mais esses que participaram, né? A gente poderia até, eventualmente, colocar algo mesmo para os que não participaram, não é, tá lá, fazendo sugestões, né? De uma nova nomenclatura, para a gente poder não levar uma ilusão. Porque isso, então, para o leigo, se já para o profissional do direito é complexo, imagine o leigo, né? Como é que o leigo vai entender que abandono afetivo não é falta de afeto, né? É complicado ao leigo, né? Vamos montar uma enquete. Uma enquete virtual. Para aproveitar a enquete virtual. Posso fazer mais uma sugestão? Pode, claro. Então, eu escrevi no meu mestrado com fundamento em tudo aquilo que você falou aí, foi nos seus livros, naquelas suas observações que você fez daquele recurso, né? Eu escrevi responsabilidade civil nas relações entre pais e filhos, né? Na matéria do professor Álvaro Vilaça Azevedo. E nesse artigo que eu fiz, eu defendi a inclusão também do abandono dos filhos com relação aos pais, porque o artigo 229, ele é dúplice, né? Então, a gente podia incluir isso também. Sem dúvida. Sem dúvida. O pai idoso, né? A mãe idosa. Ainda mais que agora, dia 15 de junho, a gente vai comemorar o Dia do Idoso, né? E de combate à violência contra o idoso. Sem dúvida. Verdade. E o número é impressionante, viu? Falando de idoso. Eu estive vendo estatísticas de 2017, eu dei uma entrevista ontem e fui analisar a estatística por isso. São 33 mil casos em 2017 de denúncias só pelo Disque 100, que é aquele canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos. Afora as outras, né? Então, é importante sempre lembrar do idoso também, né? Quem quer falar? Graziele? Oi, sou eu. Olá, boa noite. Boa noite. Pronto, estão me ouvindo bem? Bem, muito bem. Pronto, eu tenho dois questionamentos, assim, né? Um assunto super interessante. A professora está lá também, gostei muito dessa plataforma para a gente fazer esses cursos. Eu acho que correu bem a exposição, o tempo também foi bem razoável. E essa dinâmica agora de participação, quando tem menos pessoas participando, facilita também. Então, assim, a questão do abandono afetivo, eu tenho duas abordagens. A primeira, quando os pais eles optam por deixar o filho numa guarda de fato com os avós, muitas vezes assim, os pais se separam, mas acaba que quem assume são terceiros, né, próximo àquela relação familiar. E os pais genitores eles se afastam. Será que mesmo assim isso caracterizaria um abandono do dever de cuidado? Ele transferindo para um determinado parentesco próximo dele? Isso poderia no futuro vir acarretar? Graziele, o que a gente viu nesses acórdãos, né, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, aquele relatado pelo desembargador Moura Ribeiro, é que precisa ser um abandono total, né? Então, os pais que deixam às vezes por inexperiência, por impossibilidade, por falta de maturidade, isso, ser criado pelos avós, não é um abandono total a princípio, né? Via de regra visita, está junto, mas não está propriamente na amplitude do dever de educar o filho. Então, dentro do que nós temos hoje em dia, para se caracterizar abandono, precisa ser abandono total. Total. Nunca mais quis saber do filho, né? Falando no linguajar popular, né? Eu acho que é por aí. Você não acha, professora Atala? Eu acho bem interessante a pergunta. Eu acho que permite algum tipo de reflexão. Os estudos sociológicos do Brasil indicam que nas populações mais carentes, essa mistura um pouco de papéis acontece com alguma frequência, até por dificuldades econômicas. Então, essa mãe precisa trabalhar, não tem quem deixar o filho, e aí as famílias acabam se ajudando, né? Eu acho que eu estou perfeitamente de acordo com a jurisprudência nesse ponto e com a observação da professora Regina. Pronto, perfeito. E a outra colocação é quanto ao dano. Hoje me parece que existe uma situação muito problemática do abandono em relação aos casais que adotam, né, passam pelo processo de adoção, o casamento não dá certo, e aí geralmente quando o filho é adotado, um deles rompem
E aí, até que ponto isso seria um agravante? Aí vem na questão do quanto, né? Da quantificação da indenização. Será que isso seria contabilizado como um plus ou não? Seria o mesmo critério de igualdade, porque filiação é a mesma, independente da biológica, né, ou da via do coração, vamos dizer assim. Talvez, Graziele, mais uma pergunta bastante interessante da nossa presidente em exercício da seção do Rio Grande do Norte, a doutora Graziele Fontes, né? Mais uma pergunta muito, muito boa, porque talvez sim, como um agravante, tendo em vista que essa criança já sofreu uma vez um rompimento em relação ao rompimento biológico, né? E vem agora depois a sofrer um outro rompimento pelo abandono do pai adotivo, né? Então é dose dupla, né? Ou seja, Isso. o sofrimento pode ser maior, né? E o que eu já vi de decisão, especialmente em Santa Catarina, tem uma decisão interessante num caso de adoção, mas por outros motivos, né? A indenização e até o desfazimento da adoção, embora a adoção seja a vida como irrevogável, né? Há casos, nós inclusive temos aqui no escritório também um caso em que nós acabamos fazendo um acordo, não insistimos em reparação, mas de revogabilidade da adoção, não só de destituição do poder familiar depois do filho adotado, porque destituição do poder familiar não desliga totalmente, né? Continua direito a alimentos, continuam direitos sucessórios, a não ser que haja uma adoção. Mas na adoção existe um rigor muito grande, porque afinal de contas, é como você disse, é um filho que é escolhido, que é o filho do coração, né? A pessoa, depois de criar essa expectativa, de trazer esse filho para casa, abandoná-lo, o ato efetivamente é visto sempre como bastante grave. Pronto, estou satisfeita. Muito obrigada. Um abraço e um beijo grande para você. Igualmente, um beijo. Muito bem, muito bem. Mais alguém querendo perguntar, participar? Eu vi a doutora Verônica, a doutora Samanta aqui, mais integrantes da reunião. Acho que o pessoal já está mais tranquilo. A gente está com 8, professora Regina, a gente está com 8 horas e 4 minutos. A gente começou um pouco mais tarde, estamos completando 1 hora agora de videoconferência. Eu vou fazer uma última pergunta. Se por acaso alguém quiser formular mais alguma pergunta, a gente estende um pouquinho mais. Eu tinha notado aqui, na sua apresentação, professora, a senhora mencionou a questão do nexo causal. O nexo causal sempre é um problema, né? E eu queria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais. O que é a prova do nexo numa situação como essa? Porque as tristezas da vida são inúmeras, né? Mas o que caracteriza aí o nexo causal em relação a essa situação do abandono afetivo? Eu acho que é especialmente o estudo psicológico que vai avaliar essa ligação de causa e efeito, né? Como já dizia Sabatier, o nexo, que é um dos grandes estudiosos de responsabilidade civil, eu adoro os franceses daquela década lá atrás, 50, 60, quando estudam a responsabilidade civil, eles são insuperáveis. E Sabatier dizia que o nexo causal não é algo que se toque, não é algo que se concretize, não é algo que se veja, é algo que se percebe por uma operação do intelecto, né? Que ele chamava de operação espiritual, mas no sentido do intelecto, né? Então, é só realmente por meio do laudo psicológico que vai se entender que aquele sofrimento, aquela angústia, aquele dano emocional que o filho está sofrendo, né, que se retrata em fatos concretos como dificuldades escolares, dificuldades sociais, enfim, uma série de outros dados concretos, mas aquele sofrimento, ele resulta efetivamente, ele está ligado ao abandono, né? Então, não resulta de outros fatos, né? Mas resulta do abandono. É só realmente, professor, por meio do laudo psicológico, eu não vejo outra. Porque podem existir concausas, né? Podem existir outras causas. E é exatamente isso que o laudo psicológico vai analisar. Se aquele dano, aquele sofrimento, aquela humilhação, aquela angústia resultam efetivamente aí desse abandono. Muito bem, professora. Mais alguém quer fazer perguntas, observações? Boa noite.
Eu sou Carla, falo de Brasília. Agradeço imensamente a oportunidade de participar. Estou começando a conhecer melhor o trabalho de vocês. Infelizmente, eu tenho um maior conhecimento do IBDFAM pela influência que ele exerce nos meios de mídia, enfim. Não conhecia vocês, fiquei muito, muito, muito feliz de saber que existe. Eu nunca me senti representada pelo IBDFAM e sempre achava que nadava contra a maré, essa era a sensação que eu tinha, porque muitas vezes eu via colocações absolutamente diferentes do que eu pensava e não tinha uma voz, digamos assim, né, que falasse. E conhecendo vocês, fiquei realmente assim, até emocionada por perceber que não estou sozinha, né, digamos assim. E então quis conhecer um pouco mais e estou assim maravilhada. E em relação ao tema, eu debrucei um pouco mais sobre o acórdão que teve aqui no TJDF bem recente sobre esse tema. Até eu tenho um blog e falei um pouco sobre isso. E a divergência foi exatamente em relação ao nexo causal, né? Porque o divergente, o voto divergente, falou exatamente de não haver tanto essa necessidade por ser em ré ipsa, né? E a relatora falou que não, que tinha que ter, e no caso a filha não conseguiu provar. E aí realmente é uma dúvida, porque assim, como comprovar de forma tão objetiva esse nexo causal se foi uma vida inteira, né? É difícil isso, assim. Você não sabe. Eu acho que só pelo fato de você não ter uma presença, um representante masculino na sua infância, juventude, enfim, já seria um caso, né? Assim, e foi nessa linha que houve a divergência e que, graças a Deus, se confirmou, né? Mas o voto da relatora foi no sentido de não por causa do nexo causal. E aí é um problema, né? Carla, olha, primeiro, a emoção é nossa de ouvir suas palavras. Nós trabalhamos há muito tempo, a doutora Talata, desde o início também da DEFAS, em 2014, como nosso presidente no Distrito Federal, já também no seu segundo mandato, o terceiro, né, doutora? Acho que o seu já é o terceiro, né? Eu acho que sim. E realmente trabalhamos muito sempre no sentido de mostrar, né, aos nossos associados o que pensa a DEFAS, né, como é que ela atua, e o seu depoimento, se traz emoção a você, pode ter certeza que nos emociona muito mais, né? Porque é a demonstração de que valeu a pena, né? Valeu a pena esse trabalho. Valeu. No que toca a essa tua, depois o professor Atalá vai falar um pouquinho com certeza, mas no que toca a essa sua pergunta a respeito do dano em ré ipsa, foi exatamente por isso, eu acompanhei muito de perto o trabalho do professor Bittar, eu era assistente dele na década de 80, na década de 90, né? E quando ele desenvolveu exatamente essa teoria no direito brasileiro. Por quê? Porque há um equívoco, e certamente o equívoco dessa relatora, a qual você se referiu, né, nesse acórdão, pensando não há prova de um fato concreto, como, por exemplo, uma depressão diagnosticada por médico psiquiatra, né? Ainda mais que depressão é um diagnóstico psiquiátrico, não é um diagnóstico só psicológico, né? Ou uma tristeza profunda diagnosticada por um psicólogo, né? Porque depressão é orgânica, por isso que eu digo de um psiquiatra, ou uma tristeza profunda, portanto, comprovada por um psicólogo, ou
outros fatos concretos, né? A pessoa ficou obesa, né? Obesa por quê? Porque uma obesidade mórbida voltada a essa tristeza profunda, ou reprovou constantemente na escola, perdeu vários anos de estudo na escola. Esses são fatos concretos. Mas não é só quando existem esses fatos concretos, que são os resultados do dano moral, que o dano moral seja indenizável. O dano moral é indenizável porque ele brota do fato em si. E a pessoa pode estar sofrendo muito mais que um outro que tenha um fato concreto a demonstrar, mas não demonstra, né, por uma fortaleza, por algo especial, ou por ocultar, ou por não querer mostrar. Então, é o grande brilho, e por isso que eu sempre cito o professor Bittar, né? O dano moral, pela gravidade do fato em si, é o que você disse. O abandono paterno é um fato gravíssimo, é um dano in re ipsa, e que bom que você conseguiu êxito. Você foi advogada, Carla, nesse caso? Não fui, não, mas tive acesso aos autos e fiquei muito satisfeita com o resultado. Fiquei um pouco pesarosa quando veio o voto da relatora. Falei, ai, meu Deus, não acredito que a gente vai perder. Assim, eu digo o direito vai perder, né? Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí foi o desembargador de aulas que divergiu, e aí os outros acompanharam. Aí fiquei muito satisfeita com o resultado. E olha, é muito bom que você envie esse acórdão para nós. É muito bom que você nos traga essa pesquisa, que essa é uma contribuição que eu peço a todos os nossos associados. O nosso e-mail contato@adefaz.org.br é um e-mail que eu peço que seja usado para enviar jurisprudência. É muito importante que vocês nos ajudem com a coletânea jurisprudencial. Viu, Carla? A gente vai colocar sempre contribuição e põe o nome do associado. Tá bom? Fala, professora Atala. Olha, obrigado, Carla, pelo seu depoimento. A gente fica muito feliz. Como a professora Regina disse, eu estou desde o começo aqui, e a nossa luta é por um direito civil próximo dos nossos valores, de família próximo dos nossos valores, e por onde você possa expor claramente suas ideias, ouvir, escutar, e uma discussão também mais jurídica do que talvez promoção de interesses de grupos e etc. De qualquer forma, eu fico muito feliz. Ia mencionar para você que nós temos um grupo de Zap que é aberto. Talvez, se você quiser, a Carla pode te inserir. Ali a gente troca mensagens. Às vezes tem alguma coisa que alguém reclama, mas é um canal interessante da gente ir conversando no dia a dia. Eu ia mencionar, professora, que a gente tem uma pergunta que a Rebeca mandou por escrito, né? E eu tenho uma preocupação, a gente poderia ir até bem mais tarde, mas eu tenho por hábito, na organização desses eventos, que a gente tente observar o máximo possível o tempo, né? Obviamente, se a senhora quiser continuar falando, a gente continua, mas para que a gente crie uma cultura de começo e final, para que a gente possa ter sempre uma hora e pouco para poder conversar, mas lembrando que a gente já tem a próxima marcada para o dia 4 de julho, professor Venceslau, falando 4 de julho. 4 de julho, o divórcio impositivo. E a ideia é manter sempre esse canal de conversa e todo mundo possa participar. A pergunta da Rebeca, então, que seria a última pergunta, ela pergunta, eu achei bem interessante a pergunta dela, se esse abandono afetivo se restringe ao abandono de pai e mãe. Se ele poderia ser aplicado, por exemplo, àquelas situações onde a presença do avô é importante, abandono avoengo, né? Ou abandono pelos irmãos e outros relacionamentos familiares. Não sei se a senhora já chegou a pensar nisso, professora. Olha, Rebeca, o bom da nossa conversa é sempre a novidade, né? E a novidade que vem dos participantes. Eu, efetivamente, nunca havia pensado nesse tipo de abandono, no entanto, a gente pode ligar isso com a própria relação socioafetiva, né? A partir do momento que um dos familiares, né? Ou mesmo um terceiro, um pai socioafetivo, o padrasto, que passa a exercer o papel do pai pelo fato de que o outro, o pai biológico, não se apresenta, né?
Nessa relação socioafetiva, que é tão cultuada hoje no direito e no direito de família, né, houver uma quebra, um rompimento de abandono, a gente pode imaginar, sim, a aplicação dos mesmos princípios dentro da ideia da socioafetividade, né? Em tese, me parece viável. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se a senhora quer fazer... Bom, ela mandou outra mensagem. Mandou obrigado, agradece. A Rebeca está... Rebeca, procure aí no Ceará o professor Antônio Jorge, que é o nosso presidente que está montando a diretoria da seção do Ceará. Procure por ele. Se precisar, aqui a Jussara, que é minha secretária, mas que eu disponibilizo para a DEFAS, ela está à disposição para poder fazer os links, os contatos, os elos. Procure sim, é muito bom que haja essa união aí nas sessões estaduais. Como fez, por exemplo, já a Graziele no Rio Grande do Norte, que conseguiu montar uma bela diretoria, como o professor Atalá também está fazendo no Distrito Federal, né, com a vice do Paulo Roque, ampliando a sessão, tá? Muito bem. Então, eu já notei que alguns já saíram da sala, estamos com 9 agora. Professora, se a senhora quiser dar uma última palavra e despedir de todos, eu agradeço aqui a presença de todos, espero que tenham gostado e que a gente possa fazer com mais êxito. Quem gostou, divulgue, por favor, nos ajude a divulgar nas suas redes, nas faculdades aí. A gente está montando o modelo e estamos abertos a sugestões. Um prazer imenso começar esse trabalho, uma iniciativa efetivamente do professor Atalá, e vamos dar continuidade. E quero deixar, então, um beijo para todos e até breve. Tá? Venham ao professor Venceslau nessa programação marcada para o dia... Dia 4 de julho, às 19 horas. 4 de julho, às 19 horas. Tá? Um beijo para todos. Um beijo. Obrigado, professor. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.